Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a minha casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você vai ver este vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora Gresta, sou terapeuta quântica e consteladora. Busco autoconhecimento, estudo física quântica, energia, campo eletromagnético, leis universais e entre outros assuntos. Estou em busca da expansão do despertar, ok? E eu criei uma nova série de vídeos neste canal que chama A Matrix e vou compartilhar com vocês o meu processo de evolução e as minhas descobertas, ok? Então vamos lá, hoje eu vou responder a pergunta da Mara, que ela colocou no vídeo Por que Deus nos abandonou aqui. Esse vídeo eu vou deixar aqui para vocês assistirem, ok? E a Mara pergunta se a gente cria a nossa realidade, o que acontece com as pessoas que cometem crimes, né, crimes bárbaros e se matam, e essas pessoas elas ficam por isso mesmo, né? Como que eu explico isso? Primeiro que eu não explico nada, mas eu vou passar a minha visão diante disso, já que eu falei que karma não existe, ok? Calma, karma de outras vidas não existe, foi isso que eu falei, tá bom? Então vamos lá, Mara, o que acontece? O despertar para quem somos. O que nós somos? Somos uma partícula de Deus, ok? O despertar para o que nós somos é na carne, no físico, ok? Quando isso não acontece, o que acontece quando a gente desencarna? Nós desencarnamos identificado com o ego. E o que é o ego? O ego é aquele conjunto de crenças que estão relacionados a este planeta, que é pra, né, fazer a gente viver aqui como se o mundo fosse material, como se as coisas fossem material. O ego é a identificação com o nosso personagem, que é este corpo. E aí o que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela morre identificado com o ego, que é a alma. E o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que alma não é espírito, ok? A alma é a identificação com o personagem e por isso que é igualzinho o próprio personagem. E espírito é a energia, é a consciência da consciência, é essa partícula, tá? Qual que é a nossa missão aqui na Terra? É despertar para esta consciência. Como que faz isso? Desconstruindo o ego. Então, quando a gente morre sem despertar para essa consciência, a gente morre de acordo com o nosso conjunto de crenças. Então, o que acontece com uma pessoa que comete crimes bárbaros? Fica por isso mesmo? Nunca fica por isso mesmo. Porque existem as leis universais, que é para manter tudo funcionando em harmonia, né? A lei da causa e efeito, a lei da vibração, a lei da atração, a lei da gestação. Então as leis estão aí que é para manter em harmonia, né? E não está em harmonia porque a gente não desperta, tá? Mas é para manter tudo em harmonia, por isso que as leis estão aí. Então a pessoa cometeu um crime bárbaro, matou a família inteira e se matou. Primeira coisa que vocês precisam entender: as vítimas desta situação não são vítimas, elas atraíram essa situação. É por isso que é importante a gente entender sobre o campo eletromagnético. Esqueci de falar do meu curso, inclusive. Eu tenho um curso que chama Entenda Seu Campo Eletromagnético, que eu vou deixar o link aqui. É um curso de videoaulas que está na Hotmart. Ok? E o curso ensina sobre isso, sobre o nosso campo eletromagnético. E o que mais, meus amores? Curte esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que quando eu vá responder a pergunta, vocês recebam o vídeo, ok? Tá, então o que acontece? A pessoa cometeu um crime bárbaro, matou um monte de gente, foi lá e se matou. Primeira coisa que você precisa entender é que essas pessoas que foram assassinadas não são vítimas, elas atraíram essa situação. Através da lei da vibração, elas vibravam em uma determinada
frequência que entrou na frequência do outro ser que atraiu. Ou vamos supor que essa pessoa é da própria família, o próprio pai. Tá tudo ali na mesma vibração, por isso que tá na mesma família. Entende? E aí o que acontece? A pessoa se matou, ela não vai pagar. A pessoa morreu identificada com o ego. Então o que essa pessoa acreditava em vida? O que ela tinha como crença religiosa, divina, como certo e errado? O que essa pessoa tinha? Vamos dar um exemplo que essa pessoa acreditava em inferno. Essa pessoa vai diretamente pro inferno astral dela. Aquilo que ela acredita. E ali ela vai sofrer eu não sei quanto tempo até ela não aguentar mais o sofrimento, até ela ter que pagar por isso. E aí ela tem a oportunidade de ter um novo corpo e vir despertar. Vamos supor que essa pessoa fique 100 anos lá sofrendo no inferno astral dela. Já não tá sofrendo, gente? Vocês precisam que a pessoa venha aqui, vocês vejam ela sofrer. Ela já não tá lá sofrendo? Tá, aí ela ficou lá 100 anos sofrendo lá no inferno astral dela, até que não aguentou mais o sofrimento, né? Soltou aquela vibração, pediu ajuda, a espiritualidade veio, ajudou. Vamos supor que a pessoa vai reencarnar, não reencarnou ainda. Só que essa pessoa, ela tem o peso na consciência de ter matado aquelas pessoas, tá? Porque ela não despertou, ela não entende de leis universais, ela não entende, já não entende, tudo que ela não sabia em vida, ela continua sem saber. Ah, mas por que a espiritualidade não fala? Porque nós temos livre arbítrio. Ninguém vai falar nada, a não ser que a gente procure a verdade. A verdade, ela já existe dentro de nós. Somos nós que não procuramos porque ficamos perdendo tempo olhando pro mundo lá fora, ok? Beleza. A pessoa resolveu que ela vai reencarnar, só que ela quer pagar por aquilo que ela fez. Ela já pagou 100 anos, mas não foi o suficiente. Na cabeça dela, na consciência dela, não foi o suficiente aqueles 100 anos sofrendo ali no inferno astral. Ela quer vir com problema mental, sem a perna, sem o braço, não sei. A escolha é da alma, né? Não do espírito, da alma. E aí a pessoa vem com problemas aí. É a escolha da pessoa. Nós criamos a nossa realidade aqui ou no astral. E tudo que a gente cria no astral para esta próxima vida está relacionado ao ego, a identificação com o ego. Entende? Só que aí, esse ser humano, essa alma que está identificada com o ego, ela resolve que ela quer vir pagar pelos erros dela aqui, com alguma deficiência, um exemplo. E aí o que acontece? Essa alma, ela vibra numa determinada frequência. Então, aqui na Terra tem um casal grávido que, vamos supor, vou dar exemplo, tá, gente? É figurativo, é só para que vocês entendam. Não vá ficar aí me xingando. Aqui na Terra tem um casal que tá grávido, né? A mulher tá grávida, o casal tá grávido. E esse casal, eles são evangélicos. Eu tô dando exemplo, gente, pra ficar fácil, ok? E eles tiveram sexo antes do casamento. E eles acreditam que isso é pecado. Então, olha só, eles estão vibrando em uma frequência de pecado. Que eles fizeram sexo fora do casamento, ou antes do casamento, sei lá, e eles fizeram um pecado. E eles vão pagar por isso, na cabeça deles, mesmo que não seja consciente. No inconsciente deles, eles fizeram um pecado e tem que pagar por esse pecado. Aquela alma tá vibrando, ela precisa reencarnar, precisa de um novo corpo, ela tá lá vibrando. Só que ela já se automutilou lá, porque ela acredita que ela tem um pecado, lembra? Ela tem um pecado para pagar. Ela quer vir deficiente. Então, esse casal aqui na Terra vibra, atrai essa alma. Nós viemos para cá por atração e não por karma. E aí, pronto, tá tudo certo entre eles. Um acredita que tem que pagar o pecado da outra vida e o outro acredita que tem que pagar o pecado dessa própria vida, tá? Mas aí, com o passar do tempo, esse casal, eles mudam de religião. Eles não querem mais seguir a religião evangélica lá, eles não acreditam mais nesse negócio de sexo ser pecado. E eles começam a ir pro kardecismo, pro espiritismo. E lá eles aprendem que existe o karma das outras vidas. E aí é uma nova crença.
Mas por que o espiritismo não fala logo que é assim assado? Porque é um processo. Lembra que esse casal antes acreditava no inferno. Nem acreditavam na próxima vida. Eles nem acreditavam na próxima vida. Eles acreditavam no inferno. Eles não acreditavam nem no espírito. Então eles precisavam... É um caminho que a gente percorre. Esse caminho ele tem que ser percorrido, não estacionado. Porque senão a vida nos leva a despertar através da dor, igual aconteceu comigo. Ok? E aí o que acontece? Eles foram lá no espiritismo, descobriram que tem vida após a morte, que tem espírito. E lá eles aprenderam o tal do karma. Nas psicografias tá escrito lá que não sei o que não sei o que lá. Gente, vocês têm que entender que essas psicografias foram uma informação de uma alma identificada com o ego. E que tudo isso é pro nosso processo de evolução, ok? Aquela alma que... Vamos dar um exemplo famoso aí, vai. André Luiz, do Nosso Lar. Ele contou a história dele, identificado com a alma dele, com o ego dele. Tudo que aconteceu na vida dele, depois o tanto que ele sofreu no umbral. Primeiro ele sofreu pra morrer, lembra? Depois ele ficou sofrendo no umbral, mas aquele homem não acreditava em nada. E aí, o que aconteceu? Um dia ele não aguentou mais, pediu ajuda, a espiritualidade veio, ajudou ele, e ele conheceu o mundo espiritual. Essa pessoa mandou essa informação para que a gente visse que não é a carne. Que depois disso aqui tem mais. Só que principalmente os espíritas e os kardecistas que estavam me xingando lá no grupo. O que vocês precisam entender é que o espiritismo é um processo de evolução, é um processo de despertar, mas não é o fim da chegada, gente. Acorda. É só vocês ter raciocínio. Se for assim, nunca isso daqui vai melhorar. Porque a gente vai estar sempre pagando karma. Porque é só olhar para os 10 mandamentos. Você vê alguém cumprindo? O primeiro básico ali, que a gente vê acontecer muito no grupo, é não julgar. Por que não julga? Porque a gente tem um campo eletromagnético que o que a gente manda volta pra gente. Nosso julgamento, a gente tá criando quando a gente tá julgando. E aí você escreve um negócio lá no grupo, que as pessoas te xingam, acabam com a tua raça, porque elas querem defender a crença delas a todo custo. Elas não, o ego quer defender, né? E tá tudo bem, é um processo, entende? Então, Mara, nada nesse universo, nessa terra, fica em vão. A pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa traiu, ela vai pagar com a ação dela perante a lei da causa e efeito. Precisa ser a mesma coisa, tipo assim, ó, eu traio, eu vou ser traída? Relacionamento, vamos falar de relacionamento. Eu tenho um relacionamento que eu traí o meu marido. Aí eu vou ser traída pelo meu marido? Não, se ele for uma pessoa que ele tem como moral não trair, eu vou ser traída no serviço, eu vou ser traída pelos meus amigos, eu vou ser traída de outra forma, mas a vibração que eu emanei, que eu fiz ele sentir, eu vou ter que ter de volta. Entende? E aí o que acontece? Tá tudo funcionando em perfeito estado. O que não tá funcionando perfeito? É o nosso olhar. Por quê? O mundo não é material, ele é vibração. E o que pode mudar o mundo para melhor? A nossa vibração. E o que a gente faz? Não olha para o que a gente sente, olha para o que os outros estão fazendo aquilo que Jesus falou para a gente não fazer, julgando. Julgando, que quando a gente está julgando, a gente está fazendo o quê? Criando mais situações iguais àquela, porque a gente está colocando energia contrária no negócio, entende? Então, esse caos que está o mundo foi criado por nós. As pessoas pagam pelo que fazem em vida. Pagam pelo que fazem na consciência pesada delas lá no inferno, no umbral, no sei lá o que a pessoa acredita. Entendeu? A única coisa que a gente precisa é despertar. Despertar para o nosso verdadeiro eu, que é Deus, que é amor. Para isso, a gente tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, ok? Então, lembrando, alma é a identificação com o ego e com todas as crenças que você tem em vida, você vai levar para sua morte, digamos assim, entendeu? Despertar
é desconstruir o ego, e quando você morre, não morre identificado com o ego. E aí o que acontece com quem morre? Desperto. Escolhe voltar para ajudar os outros, escolhe trabalhar no astral, escolhe voltar para a fonte criadora, não sei. Eu acredito que por essa fase eu ainda não passei, ok? Se eu passei, eu vou descobrir, porque eu ainda estou acessando as minhas memórias, e aí eu conto pra vocês, ok, meus amores? Então no vídeo de hoje é isso, beijos de luz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.